Olá, muita saúde e paz para você. Ainda estamos no tempo do Natal e o evangelho de hoje é Marcos 6, 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nós, perdoe os nossos pecados e nos santifique a cada dia. O Evangelho nos apresenta uma sequência de milagres. Primeiro a multiplicação dos pães, agora Jesus que se apresenta como aquele que está acima das águas, ou seja, acima da morte. As águas sempre têm o seu significado na Escritura. Para aqueles que estão em Deus, as águas sempre significarão vida. E as águas, para aqueles que estão longe de Deus, serão sempre sinais de morte. Como foi para os egípcios, a morte para os egípcios e a libertação para o povo de Israel. E hoje nos apresenta que Jesus envia seus discípulos à frente para o outro lado do mar, para a cidade de Betsaida, que ficava da outra margem. E, no entanto, Jesus está despedindo a multidão e depois ele passa praticamente a noite rezando, até as 3 horas da madrugada, quando ele percebe que os discípulos estão sozinhos, que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, aí Jesus vai até eles andando sobre as águas. Aqui tem um ensinamento importante para todos nós. Jesus, mesmo distante, não perde a sua atenção com os discípulos e está atento ao que está acontecendo na vida dos discípulos. O mar que é contrário, a fragilidade de não ir adiante por já cansaço de remar. Assim Jesus cuida de mim e de você. Jesus nunca nos abandona. Quando Jesus está longe dos discípulos, ele está rezando, está em intimidade com o Pai, está se colocando diante do Pai. Para quê? Para ter exatamente essa obediência ao Pai, de fazer tudo aquilo que o Pai propõe. E outra fala importante deste evangelho é quando Jesus faz de conta que vai à frente e de repente os discípulos começam a gritar e assustados, pensando que Jesus fosse um fantasma. E no entanto Jesus fala uma palavra que fala para mim e para você: coragem, sou eu, não tenhais medo. Aí Jesus sobe na barca, o vento acalma e logo chegam do outro lado. Que coisa bonita é saber que diante de Jesus nós não precisamos ter nem medo e muito menos deixar de confiar nele. Ele cuida de todos nós. Ele impede que a sua igreja afunda. Ele sustenta essa igreja com o seu olhar, com a sua presença. E embora os apóstolos, os discípulos, não tivessem sequer compreendido a respeito dos pães, muito menos agora compreendeu como que ele andava sobre as águas e ele dominava os ventos. Que nós possamos descobrir esse poder de Jesus, olhando para ele, tendo coragem e não medo, tendo ânimo e não desânimo, porque o Senhor está conosco, ainda que pareça estar distante. Ele cuida de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.